Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. E eu quero também de antemão convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal e convido a todos que sejam bem-vindos, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando as mensagens, deixando seus comentários com respeito. E juntos nós iremos crescer, mostrando essa verdade que estava oculta de nós há muito tempo. Eu quero trazer uma pequena reflexão para o nosso espírito, para o nosso entendimento, que tem como tema cheios de leis, porém vazios da graça. Cheios de leis, porém vazios da graça. E o texto principal se encontra aqui em Marcos, uma passagem muito conhecida, no capítulo 7, no versículo de número 9. Vamos lá? No versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração aqui é entendimento, é mente. Aí ele diz assim, continua: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Só até aqui. Meus irmãos, os ensinamentos de Cristo da carne, em sua época, enfurecia, irritava, incomodava o sistema religioso da época de Jesus, da época de Yahushua. O sistema religioso com suas manipulações da época de Jesus, viviam incomodados com a sabedoria, o ensinamento do Cristo da carne, quando ele falava numa simplicidade, numa humildade, e eles, enfim, eles rejeitavam esses ensinamentos. Eles se tornaram inimigos de Cristo, do Cristo da carne. E para eles, aquele ensinamento de Jesus, os ensinamentos de Yahushua, para eles se tornaram afrontas. Então, observe, meu irmão, e meus irmãos e minhas irmãs,
para aqueles que tinham os corações cheios de leis, de ordenanças, aqueles que já nasciam debaixo da lei, debaixo de maldição, debaixo de condenação, ao ouvirem os ensinamentos do Cristo da carne, eles desprezavam e passavam a afrontar e a perseguirem o Cristo da carne. Eles estavam cheios de regras, de doutrinas, de tradições, porém vazios da graça, do amor, da misericórdia, da justiça. Assim está o sistema religioso evangélico nos dias atuais e também alguns irmãos em graça também. Estão cheios de conhecimento, mas falta o amor. Alguns que se dizem aí que estão em graça, estão cheios de conhecimento, meus irmãos, mas falta o amor ao próximo. Falta, meu irmão, a solidariedade. E é o que está acontecendo. E nós não fomos chamados para vivermos como religiosos, com atitudes religiosas. Nós somos chamados, nós estamos, ou seja, nós já nascemos debaixo do reino que é amor, paz e justiça, meu irmão. O reino de Deus, a essência do reino de Deus é o amor ao próximo. Então eles estavam cheios de leis, de rudimentos, de obras mortas, de ordenanças, de cerimonialismo. Porém, eles eram vazios da graça, do amor de Deus. E isto está acontecendo nos nossos dias atuais. Mudaram-se os pactos, mudaram-se os séculos, mudaram-se as gerações, mas o sistema religioso atual continuam enfurecidos, irritados, incomodados com o evangelho da graça e da verdade falado por nós hoje, mostrado por nós hoje, por mim e por outros homens aí que dão a cara a tapa, isso é um provérbio aqui na Paraíba, que dá a cara a tapa para estar trazendo essas verdades que estavam ocultas de nós por muitos séculos, por muitos anos que isso vem discorrendo. Então, na verdade, hoje, nos dias atuais, no século XXI, eles estão vivendo em Moisés. Eles não estão vivendo a graça, o evangelho que foi mostrado ali por Paulo, o fundamento que foi posto, e hoje nós estamos edificando sobre esse fundamento. Então, a religião evangélica nos dias atuais, o sistema religioso, eles estão cheios de dogmas, cheios de tradição, cheios de regras, cheios de leis, porém vazios em graça. Querem mostrar uma aparência que não são. E as suas atitudes do dia a dia mostram quem são. Eu não vou generalizar. Eu não posso generalizar todos aqui, não. Longe de mim, porque tem homens e mulheres de bens nesse sistema religioso aí, que tentam mostrar, entendeu? Com suas atitudes, o que é realmente que nós devemos fazer. Sim, eu conheço muitos. Então, o Cristo da carne, quando ele veio, quando o verbo se tornou carne, cheio de graça e de verdade, ele não deixou dogmas, ele não deixou tradição, ele não deixou igrejas como prédios
de 4 paredes, como o sistema religioso aí ensina. Não. Ele deixou, ele edificou, ele comprou a igreja dele. A igreja dele foi o que ele deixou, ele fundou, ele edificou. E ele deixou essa igreja pelos séculos dos séculos. A igreja é de geração em geração. Ele não deixou religião, ele combateu a religião. Ele não deixou dogmas, ele não deixou leis. Ele foi o fim da lei, ô glória. Para que nos séculos vindouros nós vivêssemos, mas não de sombras, mas da realidade que é esse evangelho eterno, o evangelho da graça. Então, em Mateus 16, no versículo 18, olha o que Jesus falou, o Cristo da carne. O que ele deixou para nós depois que nós nascemos foi isso aqui, ó. Ele deixou uma igreja edificada, fundada. Veja, Mateus 16, versículo 18 diz assim, eu não vou ler todo o contexto para não ficar muito longo a mensagem, depois você lê em casa. Olha aí o que diz aqui, ó, Mateus 16, versículo 18, está escrito assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, estava falando dele mesmo, do Cristo da carne, esta pedra que ele está dizendo, e sobre esta pedra era ele, já não era Pedro. Ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, do Seol, da sepultura, não prevalecerão contra ela. Então, o Cristo da carne, ele deixou uma igreja edificada, e isso aconteceu na cruz. Ele não deixou religião, dogmas. O Cristo da carne, ele comprou a igreja, não foi com o dólar, com o real, com o euro, com o ouro, com a prata, não. Ele comprou e foi um preço de sangue. Atos capítulo 20, Atos capítulo de número 20, versículo 28, olha o que Paulo diz aqui, quando ele estava se despedindo ali dos irmãos de Efésios. Vamos lá, olha o que Paulo diz aqui, ó, no capítulo 20, versículo 28. No versículo 27, vamos ler o versículo 27 e o 28. Atos 20, versículo 27 e o versículo 28. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, Paulo estava dizendo, Paulo estava se despedindo deles. No versículo 28 ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho. O rebanho era uma expressão falada entre os judeus. Jesus falou sobre rebanho, Paulo também falou. Atendei, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, a igreja é de Ial, onde ele mesmo comprou com o sangue do seu filho. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então ele não deixou religião, ele não deixou dogmas, ele não deixou lei, ele deixou o evangelho da graça, ele deixou uma igreja edificada, fundada, ele deixou uma igreja que ele comprou, uma igreja que foi comprada, igreja nós, pessoas, e não prédios de 4 paredes, alicerces construídos por homens. Então a igreja ela foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja é homens, são pessoas, é eu e você. Não é edifícios, porque o próprio Paulo, lá em Atenas, em Atos 17, ele diz, ele não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por mão de homens, ele não é servido por homens. Entendeu? E essa igreja que ele deixou, que ele edificou, que ele comprou, essa igreja, ela está na terra, é eu e você. Muitos dizem que o fim da igreja foi no ano 70. Ah, não.
aconteceu que a igreja primitiva do século I, tá entendendo? Não existe mais. Hoje a igreja continua, são pessoas. Então a igreja que ele deixou, que ele edificou, foi a igreja que ele comprou, e essa mesma igreja que ele edificou na cruz e que ele comprou na cruz, ela está edificada, comprada, e ela está pelos séculos dos séculos, de gerações e gerações. Vamos ver? Efésios capítulo 3, versículo 21. Vamos ler o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo escrevendo para os irmãos de Efésios. A ele seja a glória, glória, maravilhosa graça, meu irmão. A glória é dele, por ele, para ele. Tudo é dele, meu irmão. Não é do homem. A ele seja a glória na igreja. Não é igreja aqui, prédios, entendeu? Esses redios de 4 paredes, essas gaiolas religiosas. Igreja sou eu e você, pessoas. Sempre foi pessoas. Sempre esteve se referindo a pessoas. Quando ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja dele, a minha igreja, ele não estava falando de templos feitos por mão de homens. E Paulo também não estava falando de templos feitos por mão de homens, ele estava falando de pessoas, doutor. Veja, aí ele diz aqui, ó, a ele seja a glória na igreja, em Cristo, ou glória, Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Para sempre. A igreja está edificada, foi comprada, e a glória dessa igreja, que é eu e você, é para ele, não é para o homem. Mas no sistema religioso é para os homens. Mas na igreja de Deus, que é eu e você, glória, nós que temos essa mente de Cristo ativada, a glória é para ele. Não é para o homem, é diferente da religião. Então, Cristo, ele não deixou religião, ele não deixou dogmas, ele não deixou doutrinas, ele não deixou rudimentos da lei de Moisés. Ele deixou o evangelho da graça que foi inaugurado na cruz, a graça e a verdade que veio por intermédio de Cristo, a graça que foi inaugurada ali na cruz, e Paulo recebeu a incumbência de levar o evangelho da incircuncisão, o ministério do Espírito, o ministério, o pacto da incircuncisão, a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão ali no primeiro século. E nós já nascemos na plenitude da graça, ou glória, na plenitude desse reino, trazendo o evangelho da graça, o evangelho eterno para os nossos dias, onde tudo já aconteceu, tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Estamos vivendo os benefícios da graça em amor. Estamos vivendo o amor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus que está em nós. A graça é o amor, é o favor de Deus. E basta, e nós temos que exercitar essa graça que está em nós primeiro e depois para levar essa graça, não só o conhecimento, mas levar o amor ao próximo, fazer o bem às pessoas. Isso é estar em graça. Isso é estar em graça, meu irmão. Então é isso que Cristo ele deixou na terra. Mas a religião, mas o sistema religioso distorceu tudo. A igreja dos homens está edificada em Moisés. A igreja dos homens está edificada em dogmas, em tradições de homens, em rudimentos da lei de Moisés. Mas a igreja de Cristo, glória, que é eu e você, com a mente de Cristo ativada, nós estamos edificados, firmados, fundados nele, glória, de geração em geração. Vai passar a minha geração, vai passar outra geração, vai vir outra geração, geração vai, geração vem, mas a igreja está edificada aqui na terra, e a terra jamais será destruída. A igreja jamais será destruída, porque a igreja, ela é de geração em geração, glória. Mas o sistema religioso, ele esconde isso. Então a graça de Deus, ela foi dada gratuitamente. A religião evangélica rejeita, exclui, anulam, fazem vista grossa com suas tradições,
com seus dogmas, com seus rituais judaicos, com suas regras, estão cheios de leis, porém vazios da graça. Vivem debaixo de condenação e condenando as pessoas. Ontem, eu conversando com um abençoado no Face, não vou dizer o nome, por ética, e ele não concordando com a escatologia consumada, mostrando Apocalipse 21, nós não estamos vivendo isso aí, ele dizendo ainda, abençoado, o novo céu e nova terra aí não é no sentido literal, é espiritual, tudo isso aí é espiritual, e nós já estamos vivendo, nós já nascemos debaixo disso aí, vivendo o reino de Deus, a nova aliança. Aí ele dizendo, não, mas eu não concordo, me chamou para um desafio, para um debate, se eu não vou debater não adianta, é enxugar gelo, meu irmão, não enxugue gelo com pessoas que não querem nada, entendeu? Não tente mudar as pessoas porque elas não querem abrir as mentes, não. Agora, quando alguém chegar para você e alguém perguntar, fazer pergunta a você querendo aprender, tá certo, mas querendo te refutar, deixa para lá, meu irmão. Eu bloqueei o abençoado, eu bloqueei. E antes de eu bloquear, sabe o que eu disse? Mas o importante, meu irmão, é que nós somos irmãos em Cristo. Ele disse, não, você não é meu irmão, vocês não são meus irmãos. Olha aí, cheio de leis, cheio de dogmas, cheio de doutrinas, de rudimentos, tá entendendo? De aparência, porém vazios da graça, vazios do amor. Cadê o amor dessas pessoas? Falar de amor, meu irmão, é andar em atitude. Amor ao próximo é você fazer o bem às pessoas. Você, quando faz bem às pessoas, você está fazendo ao próprio Deus. Assim ele falou, Jesus falou. Quando você fizer o bem a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. E aquela palavra de Jesus ali não foi só temporal, ela também é atemporal. Porque o próprio Cristo disse, amará o próximo como a ti mesmo. Paulo também falou isso em suas cartas depois da cruz. Entendeu? É isso que as pessoas têm que cair em si. Então, a religião evangélica apaga tudo e fazem tudo o contrário. A religião evangélica estão cheios de leis, de dogmas, de doutrinas, porém vazios da graça, vazio do amor ao próximo, vazio de fazer o bem, vazios, né, do amor ao irmão. É isso que está acontecendo. Agora também eu conheço pessoas aí que vivem dentro dessas religiões, dessas gaiolas, que eles recebem, eu conheço homens que eles recebem também, mas eles ajudam o próximo. Eu digo porque eu conheço também. Mas a maioria, meu irmão, recebem dízimo como dinheiro, mas é para eles. Mas eu vejo outras pessoas que recebem, mesmo enganando, mas faz bem às pessoas. Eles ajudam, eu conheço. Digo com conhecimento de causa. Mesmo presos à doutrina da lei de Moisés, aos rudimentos da lei de Moisés. Então, observe, vivem cheios de moralismos. São regras sobre regras. Eles vivem dentro, nos seus ambientes religiosos, eles vivem cheios de moralismo. Dentro desses ambientes, são regras sobre regras. Ordens sobre ordens, preceitos sobre preceitos, mandamentos sobre mandamentos, doutrinas sobre doutrinas, leis sobre leis. Entendeu? E vivem no engano, enganando as pessoas com manipulações. Mas em meio a tudo isso também existem aparências, corrupções, desvios. Entendeu? Escândalos, mas estão querendo passar uma aparência, sabe, cheio de leis, cheio de justiças, porém vazios da graça, vazios no amor ao próximo, entendeu? Colocando as pessoas contra outras pessoas, falando mal das pessoas, condenando as pessoas. Então, olha o que Paulo falou aqui em Romanos, capítulo de número 13, versículo 8. É o que está faltando em algumas pessoas que se dizem até também estar em graça. É verdade, meu irmão.
Romanos 13, não só do sistema, mas também alguns que estão em graça. Romanos 13, versículo de número 8, diz assim, eu não vou ler todo não, mas eu vou ler só o versículo 8, depois você lê, ó. Romanos 13, versículo 8. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que lei? Qual foi? Quem foi que cumpriu a lei? Qual foi o mandamento que cumpriu a lei? O amor. E quem cumpriu a lei? Cristo na carne. Se você vive em amor, fazendo bem às pessoas, você está dentro do padrão, do modelo, do evangelho da graça, daquilo que Cristo quer, do que o nosso Pai Yahweh Ele quer de nós, como filhos aqui na terra. Então, observem, veja também em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gálatas capítulo de número 5, 14. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação do evangelho da graça, ali no primeiro século, ele ensinou no campo do entendimento. Era o desejo de Paulo, mas ele também ensinou no outro campo, que é o amor próximo. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz assim: porque toda a lei se cumpre em uma só, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, meu irmão? Então o sistema religioso está cheio de leis. E muitos que estão em graça também, meu irmão, que saíram desse sistema, dizem que estão em graça. Estão cheios de entendimento, de conhecimento. Mas está faltando, mas está vazio na graça. Vazio na graça no sentido de amar o próximo. Isso sim, quando eu faço bem ao próximo, eu estou fazendo a meu Pai, ao Pai dos Espíritos. E o próximo é uma oportunidade de eu estar praticando o amor que Deus quer naquela pessoa, fazendo bem. Quando eu estou praticando isso, eu estou fazendo bem ao meu Pai. É isso que Ele quer. Então, o sistema religioso, eles estão cheios de regras, cheios de leis, porém vazios da graça, vazio do amor ao próximo. Jesus, contando uma parábola, ele diz que ele manda 2 filhos trabalhar. Aí um diz assim, ó, vá lá você primeiro. Ele diz assim, ó, você vai trabalhar na vinha? Aí ele disse, eu vou. Mas ele não vai. Ele não vai. Então, Jesus, ele vai usar outro, entendeu? Ele vai usar outro, e aquele outro filho, ele diz assim, você pode ir? Ele disse, eu vou. Não, ele disse, eu não vou. Vamos ler aqui em Mateus 21. Então, ele usa 2 filhos. Ele usa 2 filhos, e a um ele manda, e um diz que vai e não vai. E o outro que disse que não ia, mas ele se arrependeu e foi. Veja, a parábola dos 2 filhos. E que voz parece? Jesus aqui está falando aqui contra os escribas e os fariseus. Vamos lá. Ó, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero, não vou.
depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes, prostitutas, vós vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e prostitutas creram vós. Não creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Ou seja, as prostitutas e os publicanos, que na sociedade religiosa ali do primeiro século, no tempo de Jesus, eles eram excluídos da sociedade, eles eram vistos com maus olhos, os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, e os fariseus e os escribas, os religiosos, eram vistos com aparência, queriam mostrar aparência, cheio de leis, cheio de regras, cheio de dogmas, cheio de tradições, porém vazios da graça. Você está entendendo? Até hoje é assim. O sistema religioso estão cheio de leis, de regras, de aparências. Está entendendo? Comportamentos bons, boa oratória para querer mostrar algo que não é. Cheio de leis. Porém, o comportamento deles, as atitudes deles mostram quem eles são. Não são todos, mas a grande maioria. Hipócritas, meu irmão. Manipuladores, que vivem de engano, de mentiras. Estão cheios de leis, porém vazios da graça. Vazios no amor. E é isso que está acontecendo hoje. Então o primeiro filho, aqui que Jesus estava querendo mostrar, ele passou por ali, era se referindo aos fariseus. Entendeu? A aparência. Entendeu? A aparência de ser bom. Esse era ali o sentido que Jesus queria mostrar nessa parábola. E o segundo filho, que não foi, eram aqueles se referindo aos publicanos, entendeu? E as prostitutas, que disseram não, mas depois se arrependeram e foram. Então, observe que o primeiro disse que ia e não foi, o segundo disse que não vou, mas foi, depois se arrependeu. Veja que Cristo da carne comparou esses dois grupos, esses dois filhos aqui, em dois grupos. O primeiro se referindo aos fariseus, o grupo religioso, mais rigoroso dentro do judaísmo, cheio de leis. E o segundo grupo aqui, o segundo filho, se referia aqui aos pecadores da época, os cobradores, os coletores de impostos, os republicanos e as prostitutas que diante da sociedade religiosa da época eram mal vistos. Entendeu? Então observe, meu irmão, que eles eram cheios de leis, de tradições, de conhecimento das escrituras, porém vazios no amor. E é isso que está acontecendo hoje. A religião evangélica, o sistema religioso evangélico. E nós não fomos chamados para vivermos de aparência. Nós estamos hoje desfrutando do reino de Deus, mas em amor, em justiça e em paz. E é isso que esse evangelho nos transmite. Entendeu? Não podemos viver cheio de aparências, cheio de regras, cheio de leis e vazio da graça. Veja em João, eu quero terminar com João. Desculpa aí, espere um pouquinho, meus irmãos. Eu quero terminar com João aqui. Olha a outra passagem aqui, muito conhecida, eu não vou ler todo. João 8, capítulo de número... A gente sabe aqui que o contexto aqui foi de uma mulher que foi levada em ato de adultério, foi pega em ato de adultério. E ali os religiosos da época, cheios de leis, levaram aquela mulher para querer pegar Jesus. Mas olha o que Jesus diz, olha o que a graça responde. Vamos lá. Versículo 4. Não, o versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou, e na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, com que dizes? Isto diziam eles, tentando
tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Cheio de leis, cheio de autoridades, cheio de justiças, querendo mostrar algo que não é, mas vazios da graça. É o que está acontecendo hoje. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Deixe a graça exalar em você, esse amor exalar em você e exalar nas outras pessoas. Amém? Graça e paz.